Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Thiago, sou professor de matemática. Atualmente eu sou coordenador da Mário Fernandes Pinheiro, Escola Ensina do Camará. Vim aqui para gravar esse vídeo para ajudar vocês a resolver essas questões de matemática que apareceram no material complementar dessa semana, iniciada no dia 11 de maio. São 3 páginas. A primeira fala sobre potenciação, a segunda fala sobre raiz quadrada e a terceira fala sobre expressões algébricas. Vamos começar lá do começo. Potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Nesse exemplo aí da apostila, ele deu como exemplo 2 elevado a 3. O expoente é 3, o expoente que determina a quantidade de vezes que a base vai se repetir na multiplicação. Sendo 3, o resultado disso é 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 2 elevado a 3 é igual a 8. Como toda multiplicação, a gente precisa ter cuidado com os sinais, utilizando a mesma regra de sinais de quando vocês aprenderem números inteiros, ou seja, sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultado negativo. No desenvolvimento da potência, é só você contar quantas vezes vai aparecer o sinal de negativo. Se aparecer uma quantidade par de vezes, o resultado é positivo. Se aparecer uma quantidade ímpar de sinais negativos, o sinal vai ser negativo no final. É só seguir a regrinha de sinais que você aprendeu lá com números inteiros. No exemplo aí, repito, 2 elevado a 3 não tem número negativo, não tem problema. Mas a número 1, letra A, já tem um número negativo. Repara que dentro do parêntese tem um sinalzinho de negativo. A base é menos 3, ou seja, tem que tomar cuidado com o sinal. Elevado a 3, vai ter que se repetir essa base 3 vezes. Vai ser menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Vocês observando aí vão reparar que apareceu 3 vezes um sinal negativo, ou seja, uma quantidade ímpar de sinais negativos, expoente ímpar. O expoente sendo ímpar, resultado final é negativo. Resolver o sinal, só multiplicar os números. 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. Repito, dentro da base, dentro do parênteses sinal negativo, tem que tomar cuidado com ele. Se o expoente for ímpar, o resultado vai ser negativo. Se for par, o resultado vai ser positivo. Se estiver do lado de fora, não tem problema, é só repetir o sinal lá no final e fazer a continha só com a base, só com o número. Não se preocupe com o sinal. A preocupação é quando estiver dentro da base. E assim vai ser por toda essa página. Número 3 e número 4 é só desenvolver a potência, ou seja, escrever como uma multiplicação de fatores iguais. Okay? Na número 2, também é um problema de potenciação, mas está sendo desenvolvido em forma de problema. Ou seja, você vai interpretar e você vai entender que os alunos de uma escola foram divididos em 6 equipes, cada equipe com 6 estudantes. Cada estudante pode fazer 6 jogadas, ou seja, cada equipe tem 6 alunos. Uma equipe com 6 alunos, segunda equipe com 6 alunos e por aí vai. Cada aluno dessas equipes tem direito a desenvolver 6 jogadas. Ou seja, esse probleminha aí é cara de multiplicação de fatores iguais, né? Bem simples, bem fácil de resolver. Lembrando que temos dois expoentes bem especiais, o expoente 0 e o expoente 1. Toda potência de expoente 0, o resultado final é igual a 1. Toda potência com expoente 1, o resultado final é a própria base, ou seja, todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Regrinha importante, não esqueça disso para resolver esses probleminhas, tá bom? Na página 9, a gente está falando de raiz quadrada de um número. E quando a gente vê raiz quadrada de um número, no exemplo aí, raiz quadrada de 16, a pergunta que a gente tem que fazer é qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 16? Simples assim. Raiz quadrada de 36, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 36? Raiz quadrada de 100, qual é o número que multiplicado por ele mesmo que vai dar 100? Só fazer essa perguntinha você vai achar a resposta. No caso do exemplo aí, qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 16? Na tabuada é simples, você verifica que é 4. Por quê? 4 vezes 4 é igual a 16. E também ele chama atenção para a raiz quadrada de número negativo. Se o número dentro do radical, for negativo, não tem raiz quadrada. Tome muito cuidado com isso. Não existe raiz quadrada de número negativo. Se for positivo, sem problema, só fazer aquela perguntinha do começo que eu falei, resolve todos os problemas. Aí estão os exemplos. Da número 1,
para resolver essas raízes quadradas. Na número 2, ele ensina você a calcular a raiz quadrada utilizando a decomposição em fatores primos, que nada mais é do que você pegar o número e dividir sucessivamente pelos números primos, por fatores primos, ou seja, 2, 3, 5, 7, 11 e por aí vai. No final de tudo, o seu objetivo é reescrever o número que está embaixo do radical como uma multiplicação de potências cujo expoente seja 2, ou seja, no final de tudo, todos os expoentes têm que ser 2. Achando esses expoentes 2 em cima, vai cortar todos esses expoentes com a raiz e só multiplicar as bases. Nesse exemplo aí, foi 324. Na decomposição, a gente achou 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 2. Repara que todos têm expoente 2. Sendo assim, anula o radical, anula os expoentes e multiplica as bases. Nesse caso, 2 vezes 3 vezes 3 igual a 18. Esse vai ser o procedimento também para a letra B, C e D. Ou seja, decompor em fatores primos, depois reescrever esses fatores todos com expoente 2, sempre com expoente 2, e no final cancela os expoentes, cancela o radical e multiplica apenas as bases. Atenção, não pode ser expoente diferente de 2, todos os expoentes têm que ser 2, ok? E na número 3, são expressões algébricas, expressões que envolvem todo tipo de conta, mais, menos, vezes, dividir, potência, raiz, tem tudo aí, está tudo misturado. E quando isso acontece, a gente tem que seguir umas regrinhas. São aquelas regrinhas que a gente sabe de expressões algébricas, que são essas aqui. Ok? Segue essas regrinhas, relembrando, tem que seguir essas regras. Na página 10, a gente vai falar sobre expressões algébricas. Nas expressões algébricas, a gente usa uma letra, geralmente a letra X ou a letra Y, mas pode ser qualquer letra, para descrever um valor desconhecido, sempre utilizando uma letra no lugar do valor desconhecido. No exemplo da letra A, a soma de 3 com o quádruplo de um número. Esse número a gente não conhece, ele vai ser o quê? Ou X ou Y, o que você quiser. Sempre substituindo o valor desconhecido por uma letra. É só reescrever dessa forma. Na número 1, ele está pedindo para você transformar essas expressões que estão escritas em português para ser escritas em linguagem matemática. Sempre repetindo, sempre substituindo o valor desconhecido por uma letra. Pode ser X, pode ser Y, pode ser a letra que você quiser. Normalmente a gente usa o X ou Y. Na número 2 é para resolver essas expressões algébricas aí. Repara que ele está pedindo na letra A para você fazer o perímetro das figuras. O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Na letra A, um lado é 3x e o outro é 4x. Só aí você já tem quantos x? Só contar a quantidade de x. Você somando o perímetro todo, ou seja, lados paralelos são iguais, ou seja, se de um lado você tem 3x, do outro lado você vai ter também 3x. Em cima tem 4x, embaixo vai ter também 4x. Só somar, contar a quantidade de x que tem, juntar e dar a resposta. Na letra B e na letra C, exatamente a mesma coisa. Na letra B é y, você vê que tem vários y aí. Soma todos os lados, todos com y, conta quantos y tem, dá o resultado final. Na letra C é B, ou seja, mesmo procedimento. Na número 3 é parecido também, você vai resolver essas expressões aí. Repara que sempre é a mesma letra. Na letra A, 2x mais 7x, 2x mais 7x, no final vai dar quanto x? Na letra B é com A, na letra C é com P, ou seja, só fazer essa continha aí que no final você vai achar apenas com um único fator, um único termo. Na número 4 é algo parecido que a gente faz com reta numérica, com sequência, só que tem um x ali no meio. Só você acompanhar o ritmo. Na letra A, x menos 5, depois pula 1, 2, 3 casas, x menos 1 e por aí vai. É só seguir a sequência, aquela sequência que a gente aprende desde sempre, só que agora tem um número, uma letrinha envolvida aí. E na número 5, está pedindo qual o número que adicionado ao triplo de 10 resulta 87. Essa é uma pergunta. Na letra A, ele quer a expressão que representa o problema, ou seja, o que você fez lá no começo. Você vai pegar essa expressão e transformar numa linguagem matemática. E na letra B, você vai resolver esse probleminha e vai descobrir qual é o número. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado. Até a próxima. Não deixem de fazer os trabalhinhos, que em breve a gente vai sair dessa. Tá bom?